Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou dar uma explicação, inicialmente comparando o Fusion 3.0 V6 de 243 cavalos de potência máxima e o 2.0 EcoBoost Turbo de 240 cavalos de potência máxima. Mas vale para qualquer tipo de comparação entre um turbo e um aspirado de mais ou menos a mesma potência. Eu vou usar nesse caso o exemplo dos dois Fusions, mas serviria para qualquer carro de comparação entre um de maior litragem aspirado contra um de menor litragem, porém com uma turbina ajudando. Mas no de hoje, assim, a lógica serve para qualquer carro. Então, eu vou usar os Fusions para explicação, mas poderia ser qualquer outros rivais, um Fusion 2.0 Turbo contra um outro V6, por exemplo, ou um carro médio 2.0 contra um 1.4 Turbo, que são comparações que a gente faz, que são comumente vistas por aí. Mas hoje é sobre os dois Fusions. Bom, vamos lá. Para explicar, para explanar esse assunto, eu vou usar um mecanismo que eu acho que é o mais fácil para explicar para vocês, que é desenhar aqui nessa nova lousa do canal, curva de potência. A curva de potência é uma explanação, é uma transcrição de algo que eu quero tornar visual. No caso, a performance de um motor em algo visual, gráfico, para que a gente consiga analisar e entender. Como se fosse um gráfico de vendas de uma empresa ou um eletrocardiograma. Ele serve para a gente conseguir visualizar, ter uma imagem, algo visual, sobre uma informação que a gente queira passar. Então, no caso, eu quero transformar a performance do motor em algo visual para que a gente consiga analisar. Então, para isso, eu vou desenhar duas curvas de potência. Primeiro, em vermelho, eu não sei se está pegando até aqui em cima a minha mão, mas enfim, aqui eu escrevi Ford Fusion V6 em azul, e embaixo Ford Fusion 2.0 Turbo em vermelho. Agora eu vou desenhar a curva de potência. Vamos lá. Eu preciso de dois eixos, então um eixo aqui e outro eixo aqui. E aí, galera, como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui uma escala em RPM, em rotação por minuto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tá meio perto, mas tá bom. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Tá pegando. Bom, isso aqui, galera, nada mais é do que a rotação, o giro. O conta-giro de vocês, quando você acelera o carro, vai 1000, geralmente marcha lenta fica em 900 RPM, aí você acelera, vai 1000 RPM, 2000 RPM, 3000 RPM, 4000 RPM. É isso aqui, 1000 RPM, 2000, 3000, 4000, é a mesma coisa. Vou colocar um velocímetro na tela para vocês verem, um tacômetro, um conta-giro. É a mesma coisa, a diferença é que no painel ele é mostrado, ponteiro, ele é como se fosse um relógio, e aqui eu coloquei dessa forma. Pois muito bem. Aqui, aliás, vou precisar de mais uma escala, na verdade. Aqui vai ter uma escala de potência. Então, aqui 50 cavalos, aqui 100 cavalos, 150 cavalos, 200 cavalos, 250 cavalos. Então aqui é a escala de potência. E aqui a escala de torque. Deixa eu pensar. 10 kg de torque, 20, 30, 40. Então, aqui vai ser a escala KGFM. Quilograma força metro. 30, 40 kg de torque. Deixa eu ver se a câmera pegou. Pegou. Só não pegou aqui o Fusion V6 em azul, mas enfim, tá escrito Fusion V6 em azul aqui em cima e Fusion 2.0 Turbo embaixo.
Bom, e aí, pessoal, o que eu vou desenhar para vocês? Eu vou desenhar primeiro a curva de torque e de potência do Fusion V6. Então, vou desenhar aqui a curva de torque do Fusion V6. Eu sei que o Fusion V6, eu sei o pico de potência dele, o pico de torque dele, eu sei também. Mas a curva eu não sei, então eu vou desenhar algo mais ou menos aqui, estimado, obviamente, não é fidedigno, tá? O Fusion, eu sei que ele tem 30,8 kgfm a 4.300 RPM. Então 4, aqui seria mais ou menos 4,5, 4.300. Então aqui a 4.300 ele tem 30,8 kgfm de torque. Esse aqui é o torque máximo dele. E a potência máxima é 243 cavalos a 6.500, altos 6.550 RPM. Então, ó, mais ou menos 243 a 6.550 RPM. E aí eu vou desenhar mais ou menos a curva de potência e de torque. Para diferenciar, para não precisar ter muitas canetas, eu vou desenhar tracejado, tá? A curva de torque e depois a curva de potência. Pessoal, isso aqui é mais ou menos, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou desenhista, não sei desenhar, é só para explicar para vocês. Então aqui é o pico da curva de torque, e aí a gente tem agora a curva de potência. A curva de potência vai ser mais ou menos assim. Ela vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui e começa a cair. O que eu quero dizer com isso? O Fusion V6 ele tem 243 cavalos, não é a todo momento. Se eu ligar o carro em marcha lenta, vai ficar mais ou menos 800 RPM, ele vai ter nessa escala aqui ó, mais ou menos 50 cavalos. E a 1000 RPM mais ou menos 50 cavalos. A 2000 RPM mais ou menos uns 100 cavalos. Com todo o carro é assim. Então ele só tem essa potência de 243 cavalos se você esticar o giro até rotação bem alta, até 6.550. O carro grita. É um ronco muito bonito, aliás. Beleza, pois muito bem. Vamos para o turbo. O Fusion tem 3 gerações de EcoBoost, né? 13 e 14 com 240 cavalos de potência máxima, o 15 e 16 caiu para 234, e depois 17, 18 e 19 subiu para 248 cavalos. Sempre a 5.500 RPM, tá? Ele só mudou o torque máximo também e o regime do torque máximo. Eu vou usar aqui o exemplo do 2013 e 2014, que são os primeiros EcoBoosts, que ainda vinha 240 cavalos de potência máxima e 34,7 kgfm a 1.750 RPM. Então, ó, 1.750 mais ou menos aqui, 34,7. Mais ou menos aqui. Então, mais ou menos aqui é o pico de torque do Fusion 2.0 EcoBoost. Novamente, vamos fazer aqui o tracejado. Tracejado. Na verdade, não é bem assim. Como ele é turbo, ele sustenta por mais tempo. Essa minha escala aqui está errada. Eu não sou desenhista, já falei, então... Ou faz direito ou não faz, né? Então é mais ou menos assim. Ele cai, mas... Isso. Mais ou menos dessa forma. E a curva de potência. Ele tem 240 cavalos a 5.500 RPM. Então, 240 cavalos a 5.500 RPM. Então tem um pouquinho menos, mais ou menos aqui, mas a um regime, uma rotação bem mais baixa. E aí é mais ou menos assim. Bom, aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma
explanação gráfica visual de como é a performance mecânica de um motor, o desempenho mecânico de um motor. Há várias variáveis que influenciam na aceleração: peso, coeficiente aerodinâmico, tipo de câmbio, tipo de tração. O câmbio dos dois é o mesmo, esse F35, a diferença é que o turbo usa o revisão 2. O peso, o EcoBoost é um pouco mais pesado, ambos AWD, o AWD V6 pesa 1.650, o AWD EcoBoost pesa 1.690, 40 kg a mais. A perda mecânica é mais ou menos equivalente, a aerodinâmica do turbo é um pouquinho melhor, mas se a gente for para todas essas variáveis, a gente vai ficar louco, porque é muita variável. O que mais influencia, dado condição de câmbio, que é mais ou menos igual, a perda é mais ou menos igual, seria o motor. Então vamos nos ater nesse vídeo ao motor. Mas sim, outras coisas também influenciam, peso influencia, enfim. Mas vamos supor que todo o resto é igual e a gente só vai discutir aqui diferenças do motor, porque fica mais fácil a gente trabalhar. Pois muito bem. O torque, pessoal, o torque nada mais é do que uma tendência de movimento, ele é o ingrediente da potência. Porém, o que importa na realidade é a potência. É a mesma coisa que você vai contratar um colaborador. Assim, tem duas pessoas que estão concorrendo à vaga. Um tem uma tendência de fazer um trabalho e o outro vai lá e faz, que é o que você contrata. Então, o torque, ele é um ingrediente da potência. A potência, ela sempre vai ser uma exponencial do torque. São grandezas diretamente proporcionais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a 3.000 RPM. O Fusion V6, mais ou menos, vai ter ali uns 25 kg de torque. Se eu aumentar esses 25 kg de torque, vai por um remap, qualquer outra coisa, um turbo, se a 3.000 RPM eu aumentar para 30 kg de torque, aumentei o torque, automaticamente a potência nessa rotação também vai aumentar. São diretamente grandezas proporcionais. É impossível eu aumentar o torque nessa rotação e não aumentar potência. Sempre uma está ligada à outra. Por quê? A potência, ela é o resultado final da equação. Basicamente, você vai pegar o torque, multiplica pela rotação e obtém-se a potência. Então, sempre serão grandezas proporcionais. É impossível, eu ganhei torque em uma faixa de giro e não ganhei potência. É impossível, porque uma depende da outra. A potência é o resultado final da equação, e é ela que importa. Vamos pegar um exemplo aqui. Bom, o Fusion EcoBoost, ele tem um torque maior aqui nessa faixa de giro, em rotações mais baixas, por causa da turbina. Automaticamente, sendo maior, a potência também vai ser maior, porque são grandezas diretamente ligadas, são proporcionais. Então, se ele tem mais torque que o V6, automaticamente ele também tem mais potência que o V6. E a potência, ela é o resultado final. Se aplicou uma rotação nessa tendência de movimento, automaticamente virou potência. Então a gente sempre tem que falar potência, porque é o correto, ela é o final da conta e ela é o que importa. Por exemplo, eu preciso, não é o caso, o câmbio não aguentaria, mas você tem um câmbio inquebrável que você precisa puxar um caminhão. A maior chance de você conseguir puxar um caminhão, vamos pegar um exemplo do EcoBoost aqui, é a 1.750 RPM quando é o pico de torque ou a 5.500 RPM quando é o pico de potência? É aqui. Aqui é onde há a maior performance, a maior força, a maior aceleração do motor. Porque o resultado final é a potência. O torque, ele é um ingrediente da potência. Para o carro acelerar, correr, fazer tudo, é aqui. Tá? Então, sempre o que importa no final é a potência. Então, por que o Fusion EcoBoost ele anda mais do que o V6? Porque nessa faixa aqui de potência, ele tem mais potência do que o V6. Ele só passa a ter menos, mais ou menos aqui no finalzinho. Em uma faixa muito estreita, ele tem menos performance do que o V6. O V6 em toda essa extensão aqui, ele perde para o turbo. O turbo tem mais performance do que o V6. Porque ele tem mais potência. Simples assim.
Com todo o turbo é dessa forma. É inerente à tecnologia. A turbina ela consegue manter a potência média útil muito próxima da potência de pico, pessoal. Esse é o grande diferencial. Aqui é o pico de potência da EcoBoost a 5.500 RPM. Se você vir uma rotação um pouco mais baixa ou um pouco mais alta, ele ainda está muito próximo. Eu fiz esse desenho pensando nisso para explicar para vocês. A potência média útil, que é a potência média em todas as faixas de rotação, por exemplo, a 5.500 eu tenho 240 cavalos. Se eu baixar para 5.000 ou subir para 6.000, eu vou ter ainda uma potência muito próxima a esses 240 cavalos. Ah, fui para 4.000, ainda é muito próximo. 3.000, ainda é muito próximo. Já os aspirados, não é só esse V6, qualquer aspirado, qualquer V6, V8 vai ser dessa forma. Sair um pouco de um giro próximo do pico de potência, ele já começa a despencar, antes e depois. O turbo não, o turbo ele mantém por uma faixa muito grande a potência próxima da potência de pico. Ó, desde 2000 e pouco até aqui, eu tenho mais ou menos algo próximo dos 240 cavalos, por isso que ele anda pra caramba. O V6 não, o V6 ele tem 243 nessa faixa muito estreita, e antes disso ele desaba, ele tem bem menos potência. Logo, a potência média útil do V6 é muito mais baixa. Então, ó, pega daqui a aqui. Ah, qual que é a potência média? Ah, a potência média vai ser mais ou menos aqui, vai, 140 cavalos. Média, pegar a potência em todas as faixas de rotação. A potência vai ser mais ou menos isso. Por exemplo, já o do EcoBoost vai ser mais alta. Você pega a potência em todas as faixas de rotação e faz a média, ela vai ser mais alta. Por isso que o turbo anda mais que um aspirado normalmente com mesma potência, sendo os demais quesitos iguais. Peso, vamos supor que seja igual, tração igual, aerodinâmica igual, então mais ou menos por isso que acontece essa vantagem do turbo, tá? E aí, galera, na verdade tem mais uma coisa. Essa curva de potência aqui, aliás, eu vou até apagar a curva de torque, galera. Acho que vocês entenderam bem essa questão da curva de torque, né? Ela é um ingrediente. Se ela for ruim, a curva de potência também vai ser ruim. Se ela for boa, a curva de potência vai ser boa. Mas ela é um ingrediente. O que importa é a curva de potência, tá? Quando você pega um motor que tem lá a tendência de movimento, que é o torque, beleza. Você aplicou 1 RPM, no caso, em marcha lenta, 800 a 900 RPM, já virou potência ali. Se acelerar, o que vai ser transmitido para o volante do motor, depois para o câmbio, depois para as rodas, é a potência. Então é sempre a potência que a gente deve analisar, porque no final, a conta final, a equação final, é a potência. Então, novamente, vamos voltar àquele exemplo que eu dei lá. Ah, velho, o torque máximo aqui é bem maior do que no pico de potência. Realmente, aqui, a 1750 RPM eu tenho bem mais torque do que a 5500. Mas, lembre, o que importa é o resultado final. O resultado final é isso aqui. Beleza, nessa situação, o motor vai produzir mais performance, mais força, mais aceleração. Para puxar um caminhão, para acelerar, para subir um morro, para dar 200 km por hora, é aqui. Então, é aqui que importa, aqui onde tem a maior performance do motor, onde tem a maior potência, beleza? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui essa curva de torque para não confundir, porque eu vou desenhar mais uma coisa aqui agora. Beleza. Bom, agora tem mais um fator, pessoal. Acho que alguns já se perguntaram. Beleza, Gustavo. Mas, mesmo em rotações mais altas, a gente vê quando a potência é parecida, o turbo ainda assim anda mais do que o aspirado. E é verdade, é que tem mais um fator. Antes disso, só uma outra ressalva para quem ainda não tem muita prática com isso, pessoal. Quando a gente imagine um painel.
quando você vai acelerar, você vai fazer um 0 a 100. Qual é o único momento em que você percorre uma faixa de rotação mais baixa? É na primeira marcha. Eu vou fazer um 0 a 100. Você vai acelerar. Você vai sair em quê? Vai sair um giro baixo. Ele vai acelerar, vai trocar para a segunda marcha, a segunda entrou a 4.000 RPM. Aí da segunda em diante ele fica, vai de 4.000, 4.500 para cima. Troca, acelera, troca, acelera, troca, acelera, troca. Por isso que normalmente em saídas, arrancadas ou rolling racing mesmo, mas com o giro baixo, o turbo dá um pulo na frente. Porque conforme mais baixa a rotação, maior é a diferença de performance do turbo em relação ao aspirado. Mais em alta eles ficam mais próximos, as duas curvas de potência estão mais próximas uma da outra. Em baixa não, em baixa o turbo já está com uma potência bem mais alta do que o aspirado. E aí, estando em um giro mais baixo, se ambos pisarem, a diferença do turbo é bem maior em relação a uma velocidade mais alta. Mas, vamos pegar aqui, saindo a 100 por hora, ambos de terceira, já com o motor ali meio cheio. Nessa situação, ainda assim o turbo vai abrir do aspirado. Como assim, Gustavo? Se eles têm mais ou menos a mesma potência, eles vão de 4.000 RPM a 6,5, mais ou menos. Cada um vai percorrer esse espaço. Então, em uma faixa de giro, o V6 tem mais potência, em outra faixa de giro, o EcoBoost, o turbo, tem mais potência. Se o resto é igual mais ou menos o peso, a aerodinâmica, por que mesmo assim o turbo abre? Não faz sentido isso. É que tem mais uma variante que eu não contei para vocês. Muitos já sabem, só que não lembram, né? Na real, galera, aqui em São Paulo, você pegar Curitiba, muitas capitais aí, estamos aqui a 700, 800 metros, agora vocês já pegaram, né? Do nível do mar, um aspirado vai perder mais ou menos uns 10% de potência. Essa curva aqui tá errada. Essa curva aqui vale para o nível do mar só. Entenderam, né? Se a gente, vamos supor aqui em São Paulo, enfim, ou outro local mais ou menos 700, 800 metros que se perda mais ou menos 10% de potência. O Fusion, ao invés de ter 243 cavalos, ele vai ter 10% a menos. Então, 24,3 cavalos a menos ele vai ter. Então, vamos colocar aqui mais ou menos 220. Mais ou menos aqui. Ao invés de ser aqui, mais ou menos aqui. Obviamente que toda a curva vai acompanhar. Então, mais ou menos toda a curva proporcionalmente vai perder esses 10%. Então a curva, na verdade, aqui onde a gente está em São Paulo, não sendo o nível do mar, né, uma altitude de mais ou menos 700, 800 metros, vai ser isso aqui. Ou seja, em toda a faixa de rotação, o turbo tem mais potência. Vamos ir para um outro comparativo de médio, aí vai um Cruze de 153 cavalos, ou um Jetta 150 também, o Flex no etanol, contra um carro aspirado, um Focus Duratec. Cara, a diferença de altitude faz o Focus, não estando ao nível do mar, perder seus 10% também. Então, se for um Direct Flex lá que tem 178 cavalos, vai perder 17,8 cavalos. Sem contar que a curva dele é mais ou menos dessa forma. Depois do pico, cai muito. Já o turbo não. O turbo, mesmo que tenha a potência de pico um pouco mais baixa, ele mantém nos giros antes e depois desse giro de potência máxima, a potência muito próxima, não despenca. E aí que é a grande sacada, porque a potência média útil, lembrem-se disso, potência média útil, potência média útil. I maiúsculo não tem pingo, tá? Pelo amor de Deus, não coloquem pingo em I maiúsculo. O que importa é isso aqui, a potência média útil. Então a potência do EcoBoost em todas as faixas de giro é muito maior do que a do V6. Por isso que, claro, aí vamos falar só do EcoBoost agora. Dentro do EcoBoost tem pelo menos 6 variantes. Então tem os 13 e 14 FWD e AWD,
o FWD anda muito mais que o AWD. Aí tem os 15, 16 FWD e AWD, tá? Sempre os FWD vão andar mais. E os 17, 18, 19 também, né? FWD e AWD. Normalmente, galera, fazendo uma escala aqui de performance, a gente tem os 13 e 14, os 15, 16, 17, 18. Primeiro, segundo e terceiro. Aqui são os que mais andam, depois esses, depois esses. Outra coisa, sempre o FWD anda mais. Então, primeiro, FDW não, caralho, FW, tô ficando doido. FWD e AWD. Ah, tem mais uma variante, é muita variante. Gasolina alta octanagem. 3 variantes. Ah, Fusion Turbo é tudo igual. É o caramba. Primeiro, há uma diferença de gerações. 13, 14, 240 cavalos de potência máxima. 15, 16, 234 cavalos de potência máxima. A Ford, ao invés de 240, o pico caiu para 234 e a curva de torque aumentou um pouquinho. Na prática, o 15 e o 16, mais ou menos de motor, tem mais ou menos o mesmo desempenho, só que eles ficaram mais pesados, tanto o FWD quanto o AWD. O FWD de 1.600 foi para 1.630 quilos e o AWD de 1.690 foi para 1.715 quilos. Então ele ficou mais pesado. Então ele anda um pouquinho menos, os 15 e 16 andam um pouquinho menos que os 13 e 14. Já os 17 e 18 andam bem menos. Inclusive a 4 rodas fez teste. No caso, o AWD 13 e 14 e o AWD 17 e 18 tem números de teste da 4 rodas e com equipamento de precisão náutica, enfim, que eles usam, carros aferidos, 0 km, enfim. E foi provado que o 13 e 14 anda mais que o 17 e 18. Enfim, então é a versão que mais anda. Dentro dessa versão, o FWD é o que mais anda, e dentro disso, o cara tem que usar gasolina de alta octanagem. Senão, essa curva de potência de 240 cavalos não existe. Só tem a potência declarada se usar gasolina de alta octanagem, seja a V-Power Racing, não a V-Power comum, a V-Power Racing, tá? Ou a Octa Pro, que agora parece que mudou o nome, não sei como é que vai ficar, né? A da Ipiranga, e a Podium, tá? Então, nessa condição aqui ideal, o Fusion FWD 1314, o FWD ele sempre vai andar mais com a AWD. Então, qualquer um FWD acaba tendo um desempenho muito bom e às vezes igual ou maior do que de muitos sedãs V6 de potência maior. Por quê? Por causa dessa lógica que eu falei para vocês. Mesmo, vamos supor que ao invés do Fusion V6 fosse um carro, um Cadenza de 290 cavalos. Nossa, a curva ia ficar altíssima aqui. Beleza, o Cadenza ele tem 290 cavalos e um ponto aqui, antes disso ele tem menos, ele tem bem menos. Ele despenca igual o Fusion V6. E, novamente, a gente precisa aplicar os 10%. Então, de 290 vai perder 29, põe 30 para arredondar. Né? Ficaria com 260 cavalos de pico, já não é tão longe assim. Aí ele tem mais potência em uma faixa de giro, beleza, só que depois, quando ele começa a cair, em faixa de giro mais baixo, ele não tem mais potência, ele tem menos potência que o turbo. E aí, como normalmente nesse segmento todos são mais ou menos pesados, entre 1.600 e 1.700 quilos, todos normalmente usam câmbio automático convencional, então mais ou menos a perda é mais ou menos equivalente. Isso se for um Fusion FWD. Já um AWD, aí tem uma perda mecânica bem maior, e aí realmente não dá para comparar com os sedãs V6 de litragem maior, como 3.5. Mas o FWD, que não tem essa perda, né? Até porque é justo, FWD contra FWD, né? Cadenza
Camry, Accord, todos são FWD aqui no Brasil, então que compare com o Fusion FWD. Aí ele acaba tendo realmente um desempenho igual, às vezes, muito parecido a esses sedãs de desempenho mais alto, por causa da potência média útil dele, né? Então, lembrem-se disso, tá? E é isso que eu queria passar para vocês. O que importa sempre é a potência média útil, galera. Nunca o pico de potência. É sempre a potência média útil que você vai usar. De preferência de 4.000 RPM em diante, porque aqui quando você pisa tudo, normalmente o câmbio vai manter as marchas daqui em diante. Então daqui em diante, normalmente é onde a gente vai fazer as análises. Lembra que eu fiz até aquele exemplo, ó, daqui para cá o V6 ganha, daqui para cá o turbo ganha, em condições ideais, antes de explicar a questão da altitude. Então lembre-se, o que importa é a potência média útil, tá? E é isso, é um assunto bem complexo, talvez eu tenha esquecido de abordar alguma coisa, e aí vocês podem me corrigir embaixo, eu dar sugestões também. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo com essa lousa, e a ideia é que a gente melhore e faça vídeos cada vez mais ricos de informação. E é isso, galera, então é isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês gostem desse conteúdo, e a gente faz outros aí, conforme vocês forem demandando, tá? Então é por isso que o Fusion, ou qualquer outro turbo, poderia ser um Passat aqui, andar igual, ou mais até, a carros V6 de potência de pico parecidos. O Passat tem uma grande vantagem em relação a todos os outros V6. Ele, comparado com todos, vai se pegar o Accord, o Camry, Cadenza, Azira, Fusion. O Passat, ele é bem mais leve do que esses outros. Os demais eles são mais ou menos equivalentes em peso. O Passat é bem mais leve. E o Passat tem o câmbio DSG, que é muito mais eficiente que todos os outros que usam o EP cíclico com conversor de torque, né, convencional. Então a vantagem do Passat é essa. Então ele tem menos potência, mas provavelmente, eu nunca comparei o B8, tá, que é o de 2016 em diante, mas o B7... de 211 cavalos, provavelmente vai andar mais ou menos igual ao Fusion FWD, qualquer um deles, mais ou menos vai ser mais ou menos isso, eu imagino. Mesmo tendo menos que 240 cavalos, vai ter lá seus 211, mas ele é mais eficiente no peso e na perda mecânica da transmissão DSG. Então, consequentemente, andando mais ou menos igual o Fusion FW, também vai andar igual mais vários sedãs V6 aí, mais que a maioria dos sedãs V6. Então, a grande vantagem do Passat é essa, é o peso dele, que é menor do que a média dos demais sedãs grandes, e aí o câmbio que é mais eficiente, tá, galera? Esse é o grande atrativo do Passat aí, baita carro aí. Tem uns probleminhas aí também, assim como todos os outros, né? Mas é um carro bem legal. Preciso comparar com o B8 qualquer hora. Bom, o que eu queria falar é isso. Lembre-se sempre, o que importa é a potência média útil. Não analisem só o pico de potência. Para desempenho, não adianta muito analisar a curva de torque, ela é um ingrediente, é importante, mas para fazer, cara, o que vai andar mais? O que vai andar mais, você vai olhar aqui, que é a curva de potência, porque é ela que vai definir quem anda mais e quem anda menos. Se eu olhasse aqui a curva de torque, beleza, aqui onde o carro anda mais? Não, aqui onde o carro tem mais desempenho é aqui, que é onde a curva de potência se faz presente. E é isso. Valeu, obrigado e até mais.